Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Os sacerdotes são pessoas que foram primeiramente eleitas por Deus, e diante do seu chamado, não conseguiram resistir e decidiram dar seu sim verdadeiro, deixando tudo de lado para se tornarem verdadeiros pescadores de homens. Muitos pensam ser loucura um jovem deixar de fazer vestibular, prestar concurso, namorar e abandonar todo o seu futuro promissor para ingressar no seminário. Mas a plena realização do homem só ocorre quando ele decide dar um sim verdadeiro à sua vocação. Mas como será que se descobre a vocação sacerdotal? Como é o dia a dia de um padre? E será que vale realmente a pena deixar tudo? Ser sacerdote é embarcar em altas aventuras junto a Deus. Nesse vídeo, os próprios sacerdotes contarão sobre a vocação deles e dirão como é ser padre. Como eu descobri minha vocação? Eu, desde criança, tinha vontade de ser padre. Eu me recordo quando eu era bem criança, ia à missa com os meus pais. Eu sempre dizia ao meu pai, quando eu crescer, eu quero ser igual aquele homem, que era, no caso, o padre. Quando criança, indo às missas com a minha família, eu observava o padre e decorava as falas dele. E a minha brincadeira quando criança eram essas, né? De rezar missa, de fazer batizado, de realizar casamentos. E eu admirava, né? Nutria-se uma certa admiração pela vocação sacerdotal e me encantava, né? A vida dos padres. Eu senti um chamado diferente de Deus para ser padre quando eu fazia ainda a primeira Eucaristia, uns 7, 8 anos. Inspiração, achava bonito, não tinha tanta consciência. Eu certamente tenho certeza que já era um chamado de Deus, já era Deus falando alguma coisa para mim. E aí fui convidado para ser coroinha, e eu acho que como coroinha, servindo o altar, foi despertando essa minha vocação. Claro que a gente vai crescendo, vem a adolescência, vem as novidades, aquele monte de coisa para fazer. Não digo que eu tenha deixado de lado, mas não ficou mais sendo a prioridade para a minha vida. E aí, quando eu fiquei jovenzinho, eu desisti da vocação, na verdade fugi dela, né? E fui fazer outras coisas. Mas aí num retiro de carnaval, uma das pregadoras num dos intervalos me perguntou assim: Daniel, como você quer servir a Igreja de Jesus Cristo? Então, sempre participei da igreja, sempre fui coroinha, fui grupo de jovens, grupo de oração, enfim, participei sempre da igreja. Fui catequista, tudo. Como eu decidi, foi depois de uma caminhada de vida de igreja, de grupo de jovens. Eu fui coroinha da igreja, fui parte de grupo de jovens, fui membro da Renovação Carismática Católica, de movimentos da Igreja Católica. Estudando, trabalhando no Brasil. Comecei a notar que não era feliz, porque eu não era feliz, eu não era realizado, feliz eu era. Mas faltava alguma coisa para a minha realização pessoal. Na ocasião eu era músico, né, na minha paróquia, tocava no Ministério de Música, animava as celebrações litúrgicas, grupo de oração, e aí eu achei por bem dizer sim àquele chamado que eu tinha deixado um pouco de lado, e aí veio mais forte ainda, né, o desejo de servir. Depois de toda uma caminhada ali, eu senti nesse chamado e chegou um momento que Deus ele insiste, a gente tem que dar um sim. E resolvi deixar tudo, procurei o bispo na época na minha diocese e resolvi ingressar na vida do seminário. Até que, quando mais jovem, com 15 anos, eu procurei o seminário, fazer os encontros vocacionais, e aí começou a caminhada. Eu tive a coragem de assumir que queria ser padre, fiz os encontros vocacionais, na época ainda meio que em sigilo, só minha mãe sabia, meus irmãos não sabiam, meus amigos não sabiam. Fiz o seminário menor, depois fiz o seminário de filosofia, teologia, e sou muito feliz como padre.
Aí então eu procurei meu pároco, né, na ocasião era o padre Carlos Roberto Giacone, e falei das minhas inquietações com relação ao sacerdócio, tirei algumas dúvidas. Ele me encaminhou para o encontro vocacional. Eu fiz o encontro vocacional no ano de 2006. Aí em 2007 já entrei no seminário propedêutico em Jaú, até minha ordenação sacerdotal no dia 5 de dezembro de 2014. Foi tranquilo, mas um pouco desafiante, porque quando eu resolvi ir para o seminário, trabalhando para o Banco do Brasil, os meus amigos, até meu irmão mesmo, diziam: "Você é louco, todo mundo queria ser seu serviço." Eu pensei: mas se Deus está me chamando, Ele vai providenciar. E se não for isso, eu passei uma vez na concurso, passo outra. Esse cara é bem humilde, né? Mas não era essa a intenção. Era realmente querer fazer a vontade de Deus mesmo. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. É a vocação de uma pessoa que dedica a Deus o seu tempo no atendimento às pessoas. Eu estou aqui na sala onde eu confesso às pessoas. Eu dou atendimento todo dia de confissão. Eu celebro as missas. Eu estou à disposição para celebrar os casamentos, batizado. Uma vida de igreja, de comunidade. Eu costumo dizer que é como o dia a dia de qualquer um de nós, né? Em que sentido? Levantar, trabalhar. E o trabalho é justamente esse servir o reino nas pessoas necessitadas. Atender as pessoas nas confissões, na direção espiritual, assistir os sacramentos, né? Batismo, matrimônio, unção dos enfermos. Então, é ir ao encontro de um doente, é celebrar o sacrifício da Eucaristia e, sobretudo, não esquecer de rezar. Dia a dia de qualquer pessoa comum. Claro, com alguns diferenciais, porque como padre, a gente tem algumas obrigações. Tem o dia das horas, a celebração da Eucaristia. Uma coisa fundamental para um padre é a vida de oração. É uma vida como a das pessoas, de outra pessoa, mas uma vida mais voltada para as coisas de Deus. A vida sacramental, eu tenho uma vida de oração, eu rezo, né? Eu celebro missa praticamente todo dia. Assim é a vida de uma pessoa que é chamada a essa vocação sacerdotal. Então, o padre é, por excelência, uma de oração. Nós devemos rezar. Então, o grande diferencial, não que os leigas não rezam, mas nós temos que ter alguns momentos próprios da nossa vida de oração. As horas canônicas, que assim chamadas, né? que as laudes, as médias, vésperas e as completas, são momentos de orações pessoais que você tem que fazer, você deve fazer, e que sustenta a vida ministerial da gente. o ápice da vida sacerdotal, na verdade, a Igreja reconhece que o ápice de toda ação litúrgica é a Eucaristia. Então é claro que a celebração eucarística é o ponto culminante da vida de um sacerdote. A graça de pelas nossas mãos Jesus visitar a terra, né? A graça de pelas nossas mãos, pela nossa oração, a Igreja faz com que Jesus esteja presente e vivo a cada Eucaristia no meio de nós, né? Na missão do sacerdote se cumpre aquela promessa de Jesus no seu discurso de despedida, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na vida do sacerdote se realiza de fato essa promessa de Jesus à medida em que ele traz Jesus ao mundo nas celebrações eucarísticas. Mas, sobretudo, a sensibilidade para a vontade de Deus, a meditação à palavra de Deus, que nos faz entender o que Ele quer da gente. E nos faz enfrentar também os desafios, enfrentar tudo aquilo que vão sendo apresentado na vida da gente. A vida de um padre é a vida normal de uma pessoa, com os deveres específicos daquilo que é específico da vida dele, que é a vocação. Administrar a paróquia, né? A parte administrativa também existe, mas é maravilhoso, é gratificante, né? Tudo pelo reino,
maravilhoso poder emprestar os nossos dons e os nossos talentos para que Jesus continue governando a sua igreja. Na verdade, o nosso pastoreio só tem sentido se for associado ao grande pastor, ao referencial de pastor, que é Jesus. O teu amor faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Não tenha dúvida, se Deus está te chamando, se você sente chamado por Deus a essa vocação, dá o sim ao chamado de Deus. A primeira coisa que eu digo é: não tenha looking out. Recordava o Papa São João Paulo II. Avance águas mais profundas. Não tenha medo. Não desanimar, se colocar nas mãos de Deus. Quando Deus chama, Ele providencia. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Procurar o seu pároco, o seu padre, o seu diretor espiritual e apresentar essas inquietações. Apresentando as inquietações, as dúvidas, ele pode te encaminhar ou para os encontros vocacionais diocesanos ou para as congregações e ordens religiosas, enfim, de acordo com o seu chamado específico. Né? Abraçar uma vocação não é simples, mas Deus considera graça. Se lance a esse chamado. Responda sim ao chamado que Deus está te fazendo, uma vocação sacerdotal. Acreditar que você vai estar diante de Deus e somente você e Ele vai entender o porquê de tudo isso. É uma vocação, é um dom de Deus, é colocar a vida a serviço das pessoas, é poder servir a Deus no chamado, a vocação sacerdotal, respondendo sim àquilo que Deus quer. Não o que nós queremos, mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Se você tem coração, não tenha medo de avançar as suas vidas. Se colocar em oração, atitude de constante oração. Porque o chamado nasce justamente desse coração que ouve a voz de Deus. É aquilo que a gente percebe em todo chamado que Deus faz na Sagrada Escritura. Né? Quando nós vamos ver como Deus chamou Abraão, como Deus chamou os profetas, Jeremias e tantos outros. Né? Todos nascem do diálogo com Deus. Então, se não existir vida de oração, talvez o chamado fique despercebido. A voz do Senhor se mistura às demais vozes e aí nós não temos a noção clara daquilo que Ele pede de nós. Lembra do Pedro que pescou a noite inteira e Jesus de manhã, quando já não pegava mais peixe, no normal da vida, ele diz: Senhor, pesquei a noite inteira, eu conheço os segredos do mar. Mas em obediência à tua palavra, vou lançar as redes. E avançando estas águas mais profundas, ele conseguiu tantos peixes que precisou chamar alguém para ajudar a dividir nas barcas e não afundar. Então, assumir a vocação é isso. É acreditar que não é a nossa razão, não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria que nos faz responder sim ou não. Mas a nossa fé e a nossa confiança de que Deus precisa de alguém e Ele quis precisar da gente. O medo, ele é inerente do ser humano, mas a confiança é uma parte da fé. Na homilia da minha ordenação presbiteral, o Dom Paulo Sérgio, na ocasião nosso bispo, ele disse assim: toda vocação é dom e mistério. É dom porque é Deus que chama, o chamado vem dele. Mas é mistério porque diante do chamado nós nos perguntamos: por que eu e não o outro? Dizer sim a algo que, humanamente falando, não diríamos, mas na graça de Deus dizemos e nos tornamos realizados. Eu respondo essa pergunta com
uma resposta que São Francisco deu. Talvez você tenha medo de dar o seu sim porque fica se perguntando: por que eu? Por que Deus me chama para isso? São Francisco dizia assim: Deus olhou para o mundo e não viu alguém pior do que eu. Então Ele me escolheu, para quando olhassem para mim pudessem dizer: só pode ter sido Deus. Essa é a beleza da vocação. Saber que não existe mérito nenhum da nossa parte, mas somente a graça de Deus que opera em nós. Se você sente chamado por Deus a essa vocação específica ao sacerdote, ao padre, a uma vocação sacerdotal, não tenha medo de dizer sim. Não tenha dúvida. Diga sim a esse chamado, porque Deus quer, Deus te chama e Ele te capacita. Deus te abençoe e te livra de tudo que for mal. Deus abençoe você. Coragem. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando a nossa série, se inscreva no canal e ative o sininho. Semana que vem falaremos de matrimônio. Até mais.